Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast Líder Protagonista. Essa é uma oportunidade de se conectar com vários líderes de diversos nichos de negócios e ainda falar sobre liderança. Hoje nós temos um tema especialíssimo, que é liderança em projetos de reforma. E se você já gosta desse tema, deixa seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários, porque hoje vai estar incrível. Vamos ter dicas incríveis para você que gosta de reformas. E chame seus vizinhos, chame seus amigos, chame seus colegas de trabalho para assistir este podcast. E para falar sobre esse tema incrível, eu trouxe aqui hoje um engenheiro civil maravilhoso, chama-se Reinaldo Azevedo Júnior, da Azevedo Júnior Engenharia. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado pela oportunidade. A gente conversar um pouquinho aqui, eu poder contar um pouco da minha história, né? Tirar dúvida de quem tiver alguma dúvida, falar um pouquinho sobre obra, liderança, né? Trabalho em geral. Ok. Vamos começar, para quem não te conhece, falando um pouquinho de você. Conte um pouquinho sobre você, como tudo começou, a sua empresa, por favor. Meu nome é Reinaldo Júnior, Amâncio de Azevedo Júnior, é um pouco maior. Ah, eu não sabia. Amâncio ainda. E sou engenheiro civil, formado há mais ou menos 8 anos. Tá? Comecei a empresa na faculdade. Comecei com um amigo, sócio na época. E eu fazia estágio numa empresa já de obras conhecida, né? Comecei a pegar gosto e falei, pô, vou abrir a minha empresa. Vi que era um nicho, né? E me juntei com um amigo, tudo, iniciei, porém não deu certo, acabamos desfazendo a sociedade. E eu fui e montei a primeira empresa que se chamava Mãos à Obra Engenharia na época, que foi a empresa que eu mantive durante anos e mudei há pouco tempo. Depois eu vou falar o porquê. Tá. E aí, no começo, era eu que trabalhava sozinho, eu que colocava a mão na massa. Literalmente na massa. Literalmente na massa. Só algumas coisas muito específicas de pedreiro, colocar piso, levantar uma alvenaria que eu não sabia fazer, e aí eu chamava algum amigo para fazer junto, mas algumas coisas de encanamento, pastilhas, coisas menores eu mesmo fazia. Trabalho de marido de aluguel, então eu comecei. E aí, às vezes, eu chamava algum amigo, um ajudante, para trabalhar junto. E na pandemia foi onde a coisa começou a tomar forma. Porque na época da faculdade, pouca coisa que aparecia de trabalho. Então, eu trabalhava como barman, final de semana, né? Tive essa profissão por muitos anos, 22 anos de experiência de bar. Dei aula, inclusive, fui professor. Olha. E aí... trabalhava de motoboy também e trabalhava com a obra quando aparecia. Então, estudante, né, a gente fazia de tudo um pouco. Não dá, é difícil. É uma experiência legal também, né? Porque quando você vivencia diversas profissões, né? Nessa idade que a gente está bem jovem, ali na faculdade, até chega a ser divertido, né? Chega a ser gostoso trabalhar em coisas assim. É uma experiência legal. Diversas coisas. Só que aí na pandemia foi onde começou a aparecer mais trabalho. Algumas pessoas, foi o contrário, algumas profissões na pandemia caiu muito e algumas outras na pandemia cresceram. Né? A parte de obra cresceu porque foi uma época onde todo mundo ficou em casa, muita gente teve que trabalhar home office e quem tinha um dinheiro guardado, quem tinha uma condição melhor, resolveu reformar. Então a área da construção civil, nessa época, ela cresceu bastante. Então para mim foi um ano muito bom. As pessoas acho que fizeram isso porque previram, né, que quando voltassem, teriam já um espaço já organizado, novo, estruturado, reformado, para receber os clientes. Uma oportunidade de parar, porque nessa história de você ficar trabalhando, às vezes você não para fazer o que precisa ser feito. E ali foi uma oportunidade. E quem era investidor também, que tinha uma visão e dinheiro, sabia que as coisas iriam valorizar depois da pandemia. E foi o que aconteceu. Depois da pandemia, tudo praticamente dobrou. Material de construção dobrou. Mão de obra aumentou. Por quê? Porque aumentou gás, aumentou comida, aumentou gasolina. Tudo aumenta e influencia no trabalho, né? Então, muita gente que tinha um dinheiro, que queria investir na época,
investia, comprava, vendia, reformava. Então a parte de reforma e construção cresceu muito. Porque depois da pandemia o pessoal ganhou muito dinheiro com isso. O pessoal na época da pandemia comprava barato, reformava barato, e depois da pandemia o valor explodiu das coisas. Então começaram a muita coisa vender os valorizou. imóveis todos reformados, Sim. bonitos, por um preço bem maior, alto, né? porque as coisas todas subiram, né? E aí foi onde eu tive a necessidade de criar uma equipe. Porque aí começou a fluir trabalho, ter muitos trabalhos, e aí comecei a criar uma equipe, gesseiro, pedreiro, ajudante, pintor, eletricista, encanador. Então hoje em dia eu tenho uma equipe completa, né? A gente consegue atender algumas obras simultâneas. Estamos aí ampliando, né, a equipe, e nesse tempo todo, nessa época de pandemia, a gente teve um crescimento muito bom, principalmente quando eu entrei no BNI, né, o BNI me ajudou muito, deu uma visibilidade bem melhor, a Edneia, que é a minha secretária, me ajudou muito nisso também. Tem gente que não sabe, né, o que é o BNI. Né, que está nos ouvindo, a gente precisa falar. É um grupo de empresários do qual nós fazemos parte, né, que é muito bom para relacionamento, networking e também para ajudar uns aos outros. Que está em 77 países. Né? Tem bastante, é internacional, é bem conhecido. Bom, só para quem está nos assistindo saber do que estamos falando. Do que a gente está falando. Mas então isso ajudou muito você então, na expansão. Me ajudou muito, um grupo de network. Acaba não virando só network, né? A gente acaba tendo amizade, né? É bom para todos os lados, né? Então, aí o nome era Mãos à Obra Engenharia, né? Devido ao ter entrado no BNI, conhecer pessoas, foi onde eu fui conhecer melhor sobre patente. E aí eu fui me informar. E tinha alguém com outro nome igual ao seu? 4. 4? Meu Deus! 4 em Santos. Meu Deus! E aí foi onde eu fui atrás, porque a minha era Mãos à Obra Engenharia, aí tinha Mãos à Obra Construções e Reforma, Mãos à Obra Empreiteira, e tinha uma outra que era Mãos à Obra Engenharia mesmo. Nossa! E acabou entrando uma Mãos à Obra em um outro grupo de BNI. Aí pegou, aí não deu certo mesmo, né? Aí foi onde eu conversei com a pessoa lá dentro que me ajudou, né? E eu fui ver questão de patente, e já tinha uma Mãos à Obra Engenharia patenteada em 2020. Patenteou há pouco tempo. Só que é uma empresa que tem 10 anos já. Entendeu? A minha tem 8, quase o mesmo tempo. Só que isso assim para mim foi muito bom, porque eu vi a necessidade de trocar o nome, então eu vi a necessidade também de profissionalizar tudo. Porque daí eu já troquei o nome, patenteei, fiz uniforme novo, fiz site, portfólio, foto profissional. Então assim, como eu já vim com a mudança, eu vim com a mudança completa. Então ficou mais profissional, teve mais visibilidade, então ficou muito legal isso. Legal, hein? E aí agora eu tenho um sócio, que é o Alexandre, né, que é meu amigo desde a faculdade, engenheiro também, ele tem a empresa dele, e a gente começou a trabalhar junto e resolvemos ter uma sociedade, porque é uma área difícil. E até então, sempre fui eu sozinho para tudo, né? Imagino que liderar a empresa de uma forma total, né? A parte que você falou, finanças, equipe, ir nas obras, contratar, mandar embora, fazer o orçamento, medição, visita, lidar com o cliente. Assim, é muita coisa, né? E quem faz tudo não faz nada direito, então acaba se tornando difícil, né? Porque é uma área muito ampla e envolve muitas questões que você precisa ter atenção. Então eu resolvi a gente ter uma sociedade, tudo para a gente conseguir até ter mais tempo e uma vida social, né? Porque senão a gente só trabalha. 24 horas quase. Só trabalha, porque daí durante o dia é correria na obra, visita cliente, faz medição, fala com uma, e o dia inteiro no celular, porque sem o celular a gente não trabalha. E aí chega à noite em casa, é computador, fazer orçamento. Então a Edneia foi onde entrou e me ajudou nisso, me ajudou muito. Daí ela faz toda essa parte, atende o cliente,
faz agenda, faz orçamento, monta contrato, então me deu uma respirada nisso. E agora com a sociedade, com os amigos, a gente agora pode dividir os trabalhos de uma forma mais, como se diz, equilibrada mesmo, né? Para ter um tempo para vocês. Até mesmo para aumentar a qualidade do serviço, porque... Ou ampliar ainda mais o atendimento. Exato, ampliar o atendimento e aumentar a qualidade. E às vezes a gente tem muito trabalho, 5, 6 obras, eu sozinho, eu não consigo gerenciar tudo e às vezes alguma coisa sai do lugar, porque assim, a gente está tratando com pessoas, né? E não é fácil. Quais são os desafios de trabalhar com essas pessoas que você diz, os clientes? Ou também a equipe, de forma... Mão de obra fornecedores, e cliente, tudo. Porque a fornecedor, dependo do fornecedor em me entregar, de repente quebra um caminhão, o cara não me entrega. Me atrasa a mão de obra, o cliente, muito cliente tem essa compreensão, mas muito cliente não tem, não quer saber. E aí eu não tenho o que fazer, o caminhão quebrou. Ou não, também, a gente não sabe. Eu sei que o cara me passou pelo telefone, o material não chegou por quê? O caminhão quebrou. Aí tá o cara aqui me cobrando, pô, mas o material não chegou, eu tô parado. Mas ele quer receber o dia mesmo ele não trabalhando, porque ele saiu de casa. E aí o cliente está perguntando, pô, mas o cara não está trabalhando. Então, assim, é uma reação em cadeia, né? Onde uma coisa dá errado, aquele efeito borboleta, né? E aí, como é que você lida com isso? Você sendo um líder, né? Um engenheiro, líder da sua empresa, como você consegue lidar com isso quando acontecem esses imprevistos? Tem que ter muito jogo de cintura. Eu tenho uma virtude, que é paciência. Eu sou uma pessoa calma, eu sou paciente, não me estresso fácil, então eu consigo ter um jogo de cintura, porque quando a gente lidar com pessoas, você lidar com várias personalidades. É verdade. Né? E com o dia a dia de cada um que você não sabe como que foi. Eu não sei como é que você acordou hoje, se você acordou bem, se não acordou, se você teve um dia ruim. Né? E eu não posso te julgar por isso. Então, você tem que ter uma flexibilidade, tanto com o cliente quanto com a mão de obra. Então eu tenho que saber falar a língua deles, eu também tenho que falar a língua do cliente. Assim, não é fácil, mas a gente vai contornando, né? Lógico, quando o cliente compreende, geralmente quando é um cliente que já fez obra, ou que já trabalhou com isso, já reformou o apartamento, ele sabe dos percalços, consegue entender, porque justamente por isso, a gente trabalhar com pessoas. Eu marquei com uma equipe amanhã, quem vai trabalhar é o pintor e o gesseiro só. Acontece, às vezes o pintor não acordou bem, está ruim de saúde, aí o gesseiro, o filho está ruim, tem que levar no hospital. E não tem como você... Não tem como, porque eu não consigo tirar alguém da cartola para chegar aí na hora. Aí é onde eu tenho uma flexibilidade que eu já deixo explicado isso para o cliente num cronograma, que a gente passa um cronograma, mas não significa que aquele cronograma vai ser exatamente daquele jeito até o final. Porque, eu não consegui que o pintor fosse nem o gesseiro por problemas pessoais, mas eu vou chamar o eletricista, vou pedir para ele na parte da tarde adiantar alguma coisa que estava no cronograma do dia seguinte. Você dá uma ajustada, dá uma ajustada. Que estava planejado. Então quando você consegue assim, ter um bom relacionamento com o cliente que compreende melhor, tudo, flui mais, é mais tranquilo. Eu tenho um bom relacionamento com a minha equipe, porque assim, mão de obra é difícil encontrar, mão de obra boa não está parada, e não é barato. É difícil de encontrar mesmo, né? É difícil de encontrar. Se você encontrar um pedreiro... Alguém ali já alocado em alguma obra. Principalmente pedreiro. Algumas profissões, eu tenho até medo de como vai ser daqui a uns anos, porque vai estar extinto. Né? Ninguém mais está estudando para essas coisas, para trabalhar. Só que tem muita gente ainda que tem uma ideia de que esse pessoal ganha pouco, não vai. Justamente por ter ganha especialistas, muito são bem. Especialistas, né? Sim. Quem é que pode fazer Pedreiro o trabalho bom, que eles gesseiro fazem, bom, pintor Quando bom. é bom. Quando é bom, você tem que segurar. Então assim, não é um trabalho barato. E como tem muita procura... Tem muita procura, tem muito trabalho. E é aquilo, eu tenho que ter trabalho sempre para segurar eles. Porque se eu fico sem trabalho, eles vão procurar outro. Vão procurar outro, porque o cara que é bom, ele não fica parado. E o cara que é bom, ele também não é barato.
E aí a gente tem todo aquele custo. É diferente de quando eu comecei a empresa, que eu colocava a mão na massa, ou que eu trabalhava junto com mais um. Não. Agora eu tenho uma equipe e a empresa tem todos os custos, né? Então tem essa situação também que a gente tem tipos e tipos de clientes. Alguns clientes compreendem essa situação, outros clientes não. Que o seu valor é tão mais alto que o valor de um pedreiro amigo da minha amiga que me passou. Porque eu sou empresa. Só quer contratar alguém que não tenha um respaldo de uma empresa, por exemplo, porque que aí tem toda uma estrutura, que tem todo Sim. um preparo, né, um planejamento, tudo direitinho para a obra sair perfeita, né? E todos os custos, né? A RT, que é a anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro, que eu vou assinar uma RT para entregar na obra. Um apartamento, você vai fazer, o síndico vai pedir uma RT, precisa de um engenheiro responsável. E eu vou estar me responsabilizando para a equipe que vai trabalhar. E qualquer coisa que acontecer, acidente de trabalho, sou eu que me responsabilizo judicialmente. Então assim, é meu CNPJ, é minha RT, é nota fiscal e todos os custos que uma empresa tem por trás, né? Contador, marketing, né? BNI, secretário. Então assim, tem todo um custo, mas a gente tem todo um preparo por trás, né? A gente já tem um know-how para isso. Tem um site, tem um portfólio, tem foto profissional. Então, tudo tem custo. A gente tem o nosso custo, porém a gente tem a nossa qualidade para entregar. A pessoa que está nos ouvindo deve entender isso, que para você ter uma reforma que seja de qualidade, né, que tenha um resultado que você espera que tenha, né, com aquilo que você sonhou, né, aquele apartamento, aquele seu escritório, né, que é todo bonito, todo decorado e reformado, né, daquele piso que você quer, exatamente o que você precisa, pode contratar o Reinaldo, porque o Reinaldo tem qualidade, ele tem uma equipe especializada. Não é simplesmente pegar alguém que está fazendo uma obra ali na esquina, né, e chamar para fazer o que você precisa, porque não vai sair a mesma coisa. E você corre muitos riscos, né? A segurança, né? Segurança e tudo mais, né? Eu tenho um contrato com o cliente. O cliente tem onde me achar. Eu estou na obra todos os dias fazendo visita. Então, acompanhando a obra, verificando se tudo está sendo feito conforme, se as pessoas que estão ali, que você contratou, estão trabalhando direito, se as coisas chegaram, etc. Né? É diferente, um trabalho profissional, você contrata uma empresa, é uma coisa, você contrata um profissional autor, é outra. Não que a qualidade do profissional autor seja ruim. Muitas vezes não, às vezes o cara é bom. Mas o trabalho dele vai ser mais importante justamente porque ele não vai conseguir passar a segurança por ele não ter um CNPJ, uma empresa, ou muitas vezes um local físico, um escritório, uma equipe, né, onde você pode se resguardar judicialmente de procurar se tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada não deu certo, alguma coisa, você tem como reclamar. Exato. E também, não que você contratando uma empresa, significa que vai ocorrer tudo perfeitamente limpo. Não, tem percalços no meio da obra com qualquer um. O importante é a empresa se responsabilizar e entregar o que foi prometido para o cliente. Isso é importante, porque ter percalços no meio do caminho, alguma coisa que sair fora do normal, acontece. Sempre há imprevistos, né? Sempre há imprevistos, nada é assim. E esses imprevistos seriam quais? Por exemplo, atraso, seria o quê? Então, que nem eu falei, por exemplo, de fornecedor. A gente está dependendo do fornecedor entregar um cimento e areia para o pedreiro que está aqui fazer o contrapiso. Aí o fornecedor me fala que o caminhão quebrou, só vai conseguir entregar esse cimento e areia que era para entregar às 9, às 2. O pedreiro que está aqui parado já não consegue fazer o trabalho. E ele não vai ficar parado até 2 horas da tarde esperando. Esse dia já é perdido, eu já preciso mudar a situação para fazer outra coisa, que acaba atrasando. Isso é uma situação que independe da gente, depende do fornecedor. Tem situações, por exemplo, apartamentos antigos. Quando a gente vai fazer apartamentos antigos, você vai no apartamento antigo, eu vou falar para o cliente, precisava da planta hidráulica para saber onde está passando os canos. Não tem planta hidráulica.
Nem está na prefeitura. Eu não vou conseguir te garantir que eu vou quebrar essa parede e abrir, porque vou pegar um cano. E Pode acontecer e acontece. E acontece. A gente vai e conserta o cano. Então, assim, são coisas de obra que realmente acontecem. Não tem jeito, pegar um cano é a coisa mais normal que tem numa obra em um apartamento mais antigo. Acontece em apartamento novo, já fiz muitos empreendimentos novos que não tem uma planta. Nossa, mas tá totalmente irregular, né? Principalmente os novos. Se for estrutural, então, você porque não acha tem que lugar? ter, gente. A gente Tem sabe que muito tem. empreendimento Mas são, né? que não tem, ou não fornece. Porque na prefeitura ela exige, né? Porque às vezes eles não fornecem para a pessoa quando ela compra, fica guardado na costura. Você tem que ir lá, solicitar. Vai buscar onde está a origem da... E aí, às vezes, acontece muito. A gente pediu uma planta estrutural para saber onde tem um pilar, uma coluna, uma viga, e não tem. E aí a arquiteta vai lá, passa um projeto para a gente fazer as tomadas, você vai lá, começa a fazer as tomadas, é pilar. Ah, quebrou, não dá. Fecha o buraco de volta, abre outro lugar. E isso acaba onerando para o cliente, porque o cara quebrou ali e vai fechar, é material e mão de obra. Não tem jeito, tem que cobrar. É uma mudança de projeto. Tem que ser cobrado. E também tem pessoas que não compreendem isso. Mas isso, por exemplo, é falado, né, para o cliente que pode acontecer Sim, algum imprevisto. eu coloco sempre no meu contrato que qualquer mudança de projeto será cobrada à parte. Lógico, no decorrer da obra tem muitas coisinhas que passam e a gente faz, nem fala nada, deixa lá com o cliente. Ah, cortou aqui, não dá, tampa esse buraco, vamos mais ali, tem um pilar, puxa pro lado. Já está na obra, mas tem coisas que não dá, tem que ser passado, porque altera o projeto. E é mais complicado, ou então mais detalhado de se resolver. Sim, né? sim. Tem como deixar para lá. Tem que falar com ele. Tem Inclusive, ele precisa saber, né, do que aconteceu. Tem que saber. Tem que saber que ali naquele ponto que estava planejado aquele determinado, por exemplo, sei lá, uma interruptora, ou, né, não vai ser mais lá, ele não vai poder contar com aquilo ali, por exemplo. Exato. Vai ter que mudar, de repente já queria usar um aparelho ali, ele vai ter que usar do lado de cá. Isso mesmo. Né? E uma situação Me colocando no lugar de um cliente que, por exemplo, quer assistir uma TV, eu quero minha TV aqui, né? Mas não tem como pôr aqui porque a tomada, né? Bom, então tem que puxar o fio de lá, fazer outra coisa. Isso, não a vai gente dá uma solução. Não né? vai colocar a tomada ali porque não dá. Tem que ir lá no meio da história, gente. Algo que é muito, muito comum acontecer. Por exemplo, a gente vai fazer um encanamento novo num apartamento. Fazer um encanamento novo, quando tem um arquiteto, né, tem muitos arquitetos que fazem, vai lá e coloca na planta o desenho de onde vai passar o cano. Isso é algo muito importante. Mas tem muitos que não colocam. Tem gente que não coloca, ou quando não tem arquiteto, por exemplo, o cliente não vai fazer uma obra e não tem um arquiteto, não tem um projetista, ele quer fazer lá no encanamento. A gente tem que marcar isso, porque quando vem o pessoal para colocar os planejados, vai colocar parafuso, vai parafusar o móvel, fura o cano, porque não sabe por onde está passando o cano, porque não tem uma planta. Então assim, isso é muito comum de acontecer e é algo que o pessoal precisa começar a trabalhar melhor nisso. Mudou o encanamento, coloca no projeto, faz um desenho disso, porque não só para o pessoal que vai vir depois do planejado, mas para o próprio cliente depois se resguardar disso, saber por onde está passando os canos. Né? Isso vai lá por alguma coisa, ele mesmo se propõe a furar uma parede, por exemplo, porque tem muita gente que gosta de mexer em coisas assim, vai lá e fura o cano, ele já complica ainda mais a situação dele, porque acontece mesmo. Muito mesmo. E quando muito. não é então a parte de fiação, que é pior ainda, nossa, corre o risco de levar um choque, um sinal. É perigosíssimo, você não pode. Eu acho que toda pessoa que tem um imóvel deve ter planta para saber o que acontece ali. Sim. Independentemente de ela for mexer ou não, é preciso que ela tenha, né? Porque se amanhã ela quer fazer alguma mudança, ela pode contar com toda essa organização, essa visualização, onde ela pode fazer o quê, e a pessoa que vier também
né? Exato, Onde puder mudar. É Senão importante fica mais contratar esse complicado, né? serviço. Somente quando é um apartamento, uma casa, um imóvel mais antigo, que a pessoa vai fazer lá um retrofit, vai mudar tudo, é importante contratar esse serviço, de ter lá todo o desenho do encanamento, o desenho de onde passa a parte elétrica, as tubulações, para se resguardar, porque Senão você dá- furou um cano de água, tudo bem, agora você pegou lá um martelete para furar a parede, pegou um conduíte, vai fechar um curto, aí é outra Aí coisa. é um perigo. Aí é Então, não só quem tem estabelecimento comercial, veja bem, porque o pessoal acha que quem tem estabelecimento comercial, tudo bem, que tem obrigação, porque é estabelecimento comercial, tá certo, beleza, tal. Mas quem também tem residências também precisa se preocupar com isso. Geralmente a pessoa não faz isso, né? Né? Eu estou certo? Tá certo. E é importante ter esse serviço, né? É chamado de as-built, né? Que é o desenho do encanamento, de por onde passa todas as tubulações, mas não é algo comum das pessoas fazerem. É comum uma construtora contratar esse serviço para poder entregar isso para o morador depois. Geralmente a construtora faz. Mas a pessoa vai fazer uma obra na residência não tem esse costume. Porém é bem importante. Vai colocar os móveis, ou você vai lá pregar um quadro na parede, vai fazer qualquer furação, você sabe onde está passando a tubulação de hidráulica, esgoto, elétrica, né? Para quem está nos ouvindo, você que está aí, que gosta de reforma, está lá no final de semana fazendo seu barulhinho, que não pode lá no edifício, né? E o síndico reclama, porque acontece. Você veja bem onde você está mexendo, porque é uma responsabilidade muito grande e um perigo. De repente, você está colocando em perigo só você mesmo, né? Mexendo em coisas que não deve. Né? Então, preste atenção. Não deixe de chamar uma pessoa que sabe o que está fazendo. Chamar um né? especialista. Um especialista, que vai ficar muito melhor, né? Aquilo que vai ser feito, vai ter um capricho, uma qualidade, e você fica só admirando a beleza que tem dessa reforma, né? Você tem feito reformas tanto residenciais quanto também de escritórios, comerciais, prediais também, a gente faz reforma predial. Eu vi em algumas coisas que você faz vários telhado, fachada, pisos. A gente que nem esse que está passando aqui. Muito lindo. Esse é um apartamento que a gente está até finalizando. Eu vim de lá no Gonzaga, a gente fez uma restauração de um piso taco, né? Todinho. É lindo, maravilhoso, né? O piso de taco, quando ele é reformado. A gente fez a restauração dele todinho. Eu estava lá antes de vir para cá, inclusive. A gente está dando uma geral no apartamento que o cliente vem amanhã. E está em fase de finalização. Aí as coisas do cliente já tá tudo no apartamento. Só que é um cliente meu de São Paulo que acabou virando um amigo. Já é o segundo apartamento dele que eu faço, então eu tomo conta do apartamento dele, chega as coisas dele, eu recebo. Aí chama a galera para colocar a geladeira no lugar, micro-ondas. Aí ele quer chegar já com as coisas no lugar, ele quer chegar amanhã, já quer que a TV esteja na parede para ele ver o jogo do Flamengo. Então eu vou organizando lá para ele. Então a gente faz esse tipo de trabalho também, de administração de obra. Vocês tiram as coisas das pessoas, encostam, cobrem também? Isso, assim, a gente não costuma fazer obra com a pessoa morando. Mas que nem nesse caso, esse cliente ele é de São Paulo, comprou esse apartamento, só que ele precisava pegar uma mudança que era de um apartamento que ele tinha em Santos, que é perto, e levar para esse apartamento. Então aí tudo bem, eu recebi toda a mudança, coloquei no cômodo e foi tudo combinado com ele que eu ia ter que ficar levando pessoas para ficar modificando de um cômodo para o outro para poder trabalhar. Só que eu não posso levar qualquer pessoa, não pode ser uma mão de obra bruta, porque era adega de vinho, caixa com garrafa de vinho, geladeira, cooktop, coisa delicada. Eu tenho que chamar uma mão de obra mais específica para fazer essas movimentações. E agora a gente está fazendo, já colocando as coisas no lugar, colocando geladeira no lugar. Inclusive ele vem amanhã, a gente vai estar lá trabalhando amanhã no feriado. Vai colocar porta-toalha, porta-papeleira. Então, a gente faz esse tipo de trabalho também de administração de obra. Então, além da obra, eu ofereço o serviço de administração de obra, que é o quê? Indicar para o cliente um lugar para ele comprar um material mais barato, um piso mais barato. Eu vou com o cliente, se precisar, o cliente quer ir na Obra Max. Eu vou para ele na Obra Max, indico para ele o melhor piso.
vejo com ele um chuveiro, a potência que ele tem que comprar de acordo com a elétrica do apartamento, recebo as coisas pessoais dele que tiver, guardo no apartamento. Então a gente faz também esse trabalho de administração de obra, que é um valor cobrado à parte da obra. Entendi. Entendeu? Mas, por exemplo, se não tivesse esse valor cobrado, né, um valor à parte da administração da obra, ficaria na responsabilidade do cliente fazer tudo isso. Exato. Ele ir lá buscar, ele ir lá, e aí vai buscar o material, aí vem lá, não deu certo, né? Era isso Compra mesmo errado. que eu fiz. Vou lá de novo buscar. Porque acontece Comprei muito, muito compra pela material, internet. então compra muito material além do que precisa, mesmo você falando, a pessoa vai lá, Isso. e ainda Porque às vezes eu vou lá, né? eu sempre passo o que precisa ser Sim, comprado. mas mesmo Isso assim, independente, sim. eu passo. Mas aí o cliente vai, às vezes lá compra, o vendedor passa errado, o que a gente compra não é o que era para comprar, ou compra pela internet, chega errado. Então assim, a gente vende esse serviço de administração de obra, e geralmente quando é um cliente, principalmente quando é cliente de São Paulo, que não dá para ficar vindo sempre, ou um cliente daqui mesmo, mas que trabalha muito, não tem esse tempo, é uma facilidade. É mais Uma segurança facilidade. também de ter tudo certinho, sem precisar o incômodo de estar errado. Porque às vezes o cliente nem está aqui, nem vai. Devolve. Eu vou para ele na loja, ele vê o modelo que ele quer na internet, me passa tudo que ele quer, eu vou na loja, vejo o modelo lá, vejo o preço, mando foto, é isso? Não é isso, tá bom. Vou lá, faço a encomenda, ele me paga a loja, eu mando entregar no apartamento, retiro, que nem esse cliente que eu estou fazendo. Eu vou na Leroy para ele, eu comprei o chuveiro, comprei tudo lá para ele, porque ele não tem tempo. Eu vou lá e compro tudo certinho. E daí eu já sei o que vai ser de acordo com o apartamento. Né? E isso é uma questão bem interessante, porque eu fiquei imaginando você fazendo tudo isso que você falou, né? Como é que você gerencia tudo isso, né? Porque não é só uma obra, tem várias obras. Por isso que você tem agora um sócio. Por isso que eu tenho agora um sócio. Né? E aí eu tenho um mestre de obra. Que também, enquanto você vai fazer esse quando serviço, eu não estou, ele que toma conta para mim lá da obra. Tranquilamente fica fazendo aquilo que precisa ser feito. Toma conta do pessoal. Tem qualidade, responsabilidade bem garantida, digamos assim, né? Uma pessoa que sabe o que está fazendo. Porque eu não necessito ficar na obra o dia inteiro. Tá, às vezes também acontece que a pessoa não entende. Você vai de vez em quando gerenciar, passa na obra. Vejo se está tudo certo, vejo se precisa de algum material, faço o pedido, tiro dúvida do pessoal, pego o projeto, faço as marcações e deixo o pessoal trabalhar. Eu coloco lá no meu contrato que eu tenho as visitas. Eu não tenho que ficar na obra o dia todo porque não tem nexo e o pessoal precisa trabalhar. E todo mundo é profissional. Eu não preciso ficar olhando ninguém trabalhar e nem ensinando eles a trabalhar, porque é todo mundo profissional. Eu vou lá como responsável para ver o que está precisando, o que está certo, tirar alguma dúvida, olhar, marcar a planta, acabou, trabalho. E aí vou para outra obra, vou fazer minhas coisas, porque não é só passar nas obras. É visita técnica, é orçamento, medição, aí eu tenho que ir no escritório, sentar no computador, mandar um documento, fazer uma RT, entrar no site do CREA, assim, muitas coisas durante o dia. E aí eu vou com o meu sócio, a gente faz a agenda lá, se divide para poder facilitar, né? Poxa vida, então é bastante, vocês têm bastante atividades mesmo, né? Como engenheiro, como responsável pela empresa, além das coisas da própria empresa, né? Além disso. E agora a gente vai começar a trabalhar com perícia. Com perícia? Eu fiz um curso de perito recentemente. A gente está querendo implementar também parte de perícia. Nós estamos estudando para janeiro, começar a implementar a parte de perícia. Vai visitar as obras e ver se está tudo ok. Aí não, é perícia judicial. Judicial? Judicial. Conte um pouquinho sobre isso. Então, aí assim, a gente se inscreve ali nos tribunais, né? E o juiz vai lá e manda, ele vê quem é o perito e manda a carta. Eu vou lá, recebo, aí eu tenho que atender aquele pedido da perícia. E aí tem vários tipos de perícia. Pode ser uma perícia de uma empresa no porto, que eu cheguei lá, o cara foi mandado embora porque estava sem EPI, poderia ter um acidente.
ter que ir lá como perito da empresa ou como perito do trabalhador, isso quem vai determinar é o juiz. Eu posso escolher se eu quero ser perito de empresa ou se eu quero ser perito de pessoa física. Então, eu vou ser perito da empresa, então o juiz me determinou para fazer uma perícia para aquela empresa. Eu vou lá fazer o levantamento das provas, se realmente a pessoa foi mandada embora porque ela estava irregular, tudo, fazer o levantamento de documento. E aí tem vários tipos de perícia, onde você tem que ter aparelho de medida de decibéis, por exemplo, Aí precisa de de um ambiente trepidação. especializado para fazer isso. Por isso que você, como engenheiro, tem essa possibilidade. Então, Sim. não qualquer pessoa não pode ser perita nesse caso. Em Vários casos. A gente vai conversar com as perícias, né? Algo mais leve, justamente pela demanda da empresa também. A gente quer ampliar, mas a gente vai aos poucos, porque perícia é uma área que tem muito campo e falta profissional. Porém, os equipamentos são caros. Porque tem algumas perícias que o juiz vai lá e determina só determinado perito, porque ele sabe que aquele perito tem aquele equipamento. Então, uma perícia de um caminhoneiro do porto para definir se ele realmente está correto na ação que ele quis colocar contra a empresa, porque ele está tendo problema na coluna, porque o caminhão dele está trepidando demais. O cara tem que ter um aparelho de medição, de trepidação do caminhão para saber se o motorista está correto. Tem que dispor de uma parte financeira para poder atender isso aí, né? Tem que investir para poder atender esse tipo de demanda, né? Um aparelho desse, então assim, tem poucas pessoas que podem ter, né? Então, poucas pessoas fazem esse trabalho, é um nicho bem legal. Por isso que o nicho está meio difícil de atender por causa desses investimentos que a pessoa precisa fazer para poder atender. Sim, mas é um nicho bem interessante. A gente não quer sair do nosso foco, né? A gente quer ampliar isso. Entendi. E a gente já está ampliando, a gente está fazendo agora parte de construção. A gente está caindo agora para a parte de construção. Também construção. Está construindo agora uma casa com piscina ali na Vila São Jorge, em São Vicente. Na verdade é um terreno, né, que o cliente comprou, ele mora num terreno e ele comprou o terreno do lado. Aí vai construir uma piscina, uma edícula, um banheiro, um depósito na frente, uma academia para ele, vai fazer uma área gourmet lá com churrasqueira, em cima vai fazer uma laje com um campinho de futebol para os netos. Um projeto bonito. É bem legal, a gente começou tem umas 2 semanas, mas a gente está caindo agora para esse lado de construção também. Beleza, muito bom. A gente está tentando ampliar. Muito bem, e com o rapaz que veio agora agregar a sua empresa. Agregar para ajudar, né? Aí vai realmente ser ótimo poder contar com ele e ampliar mesmo esses negócios. Sim. Muito bom. A gente dá 2 passos para trás, dá um passo para trás para dar 2 para frente, né? Aí eu estou vendo que está dando mais para frente, viu? Vocês estão indo bem adiante. Eu estou vendo que está crescendo a empresa. Ainda para poder ampliar. Sim, não, está indo em frente. Tenho visto isso. Vamos falar agora sobre investimentos. A gente estava falando sobre investir em imóveis reformados, a gente falou sobre o investimento que a gente tem que ter na empresa, né, para o crescimento dessa empresa, o investimento que você vai precisar fazer para ser o perito. Então, nós temos o nosso patrocinador, o Caio, que ele é o planejador de investimentos. Então, ele é o meu patrocinador e agora nós vamos dar uns minutos para ele falar sobre o trabalho dele, que é excepcional. Empresário, você sabia que existe uma maneira fácil, segura e eficiente de rentabilizar o capital de giro da sua empresa? 90% dos empresários no país ainda não conhecem as chamadas operações compromissadas, um mecanismo de investimento de curtíssimo prazo que faz render aquele financeiro que entra e sai do caixa da sua empresa. Mas o que são operações compromissadas? Basicamente, você empresta o dinheiro para um banco ou instituição financeira e, em troca, eles te emprestam títulos entesourados por uma porcentagem do CDI. Ao final, esses títulos são vendidos de volta para o banco e você recebe o valor investidos com juros. E o melhor de tudo, é uma operação isenta de IOF, diferentemente de outras aplicações como CDB de liquidez diária. Meu nome é Caio Mitidiero e se você quiser saber mais sobre essa operação, te faço um convite de me seguir nas redes sociais. Até a próxima! Voltamos. Vamos falar, já que falamos sobre investimento, né? O Caio deixou seu recado maravilhoso aí.
Quem quiser falar com o Caio, a gente assina embaixo, que o Caio é um cara incrível, ele é conhecedor exatamente do que ele faz, estávamos até comentando isso, né? Ele É o assessor. ele é assessor do Reinaldo, olha que maravilha. Então podem contar com ele mesmo, hein? Então, falando sobre investimento, a gente queria falar sobre investimentos em construção. Como é que é isso? Fala para mim. Certo. Então, imóvel, até hoje, é o investimento mais seguro, né? É o que a gente ouve falar. Que você, Será? É mesmo? você não vê depreciar, né? Está sempre valorizando. Está sempre valorizando. Ultimamente também andou dando uma valorizada, que eu fiquei sabendo Sim. que foi O assim. imóvel sempre valoriza, principalmente em Santos, né? Sim. Santos valoriza muito. Então, assim, a gente, como eu falei, a gente está indo para o lado da construção, porque é algo que está sempre valorizando. E a gente também está em busca de investidores. Pessoas que tenham terreno e queiram construir, pessoas que queiram entrar com um investimento para a gente pegar um terreno, fazer umas casas. Então é um investimento bom com retorno garantido. A gente está vindo para esse nicho agora, começando a trabalhar, fazer um projeto legal e buscar investidores para a gente poder também ampliar essa parte. Muito bem, então quem está ouvindo, se tiver interesse, também pode se comunicar com o Reinaldo para ver as possibilidades aí, grandes possibilidades de se ter assim um retorno bem grande, né? Sim. A parte de construção mesmo. De construção. E de reformas, porque quem reforma o seu empreendimento também pode ganhar em cima alguma coisa. Com né? certeza. Quando você reforma, você valoriza. Também valoriza. Também. Olha, é um novo nicho de investimento que você pode pensar, né? Que você está nos ouvindo. Sim. Então, para quem é líder e que está nos escutando, veja só o exemplo desse líder engenheiro civil. Ele me falou, eu prestei bastante atenção sobre alguns detalhes de como ele faz na empresa dele. Ele trabalha a comunicação, né, como líder com seus funcionários, trabalha a comunicação com os clientes, com os fornecedores. Ele procura agregar, ele procura engajar, ele procura sempre estar assim, fazendo com que as pessoas ouçam, né? O que ele fala e ele também escuta o que as pessoas falam, o feedback, né? E isso, para todos os nichos, é importante, você trabalhar isso. Ele falou sobre ter paciência, o que não é fácil ter paciência. A gente se educa para ter paciência, né? Às vezes a gente perde um pouquinho da paciência, mas digamos assim, a maioria do tempo a gente precisa ter esse equilíbrio emocional para tocar uma empresa. E ele me falou isso, que ele procura ter paciência, porque ele sabe das coisas que podem acontecer, ele já se precavê, né? Já se planeja e tem paciência em escutar quando acontece um imprevisto, né? Tem paciência em reajustar o que precisa. Sim. Então, ele está também gerenciando a parte de riscos da empresa, que é importante. Um líder precisa gerenciar riscos, gerenciar tempo, gerenciar pessoas, gerenciar sua empresa. Não é fácil ser líder. Paciência é o principal para você trabalhar com pessoas. Mas também, né, tudo tem limite. Você tem que dosar. A gente tem que ter paciência para conversar, para reverter algumas situações, porque nem sempre o cliente tem razão. Aquele negócio de cliente tem sempre razão, isso daí era só na padaria na época do meu avô. Olha só. Não tem isso. Então, muitas vezes assim, o cliente não tem razão, não sabe o que está falando e nem entende o que está falando. E aí você tem que conseguir reverter essa situação, explicar para o cliente, fazer ele entender que não é dessa maneira que ele pensa, que não é assim que acontece. Não é aquele resultado que você está esperando se Não, for por essa linha, né? E aí não dá para você dar uma explicação tão técnica também, porque também a pessoa às vezes não entende. Então você tem que saber contornar a situação para a pessoa ver que não é assim, que não é da maneira que ela quer, não é da maneira que ela está falando.
Muitas vezes não dá. Você fala para mim, mas eu quero essa tomada aqui de qualquer jeito. Mas não dá. Eu vou ter que explicar o porquê. É inviável, viabilidade técnica, não dá para fazer isso daqui. A pessoa, não dá porque eu quero. Mas não é porque você quer que dá. E aí você tem que ter um jogo de cintura, que é aquilo que eu falei, cada um tem uma personalidade. Tem que estar preparado. A personalidade das pessoas influencia muito em todo a negociação, em toda. Sim. As pessoas, tem pessoas que são mais acessíveis, como você falou, tem outras que não. Tem pessoas que elas gostam de liderar, gostam de mandar, gostam de se impor, e aí fica mais difícil, né, de tratar com elas. Mas não é impossível, desde que você se prepare. E como você já tem experiência, uma vasta experiência de lidar com diversas personalidades, você tem como atender também as pessoas que são mais exigentes ou que são mais, assim, complicadas, né, no âmbito de personalidade, né? Então, você que é líder e que está em outro nicho, saiba que em todos os nichos existem percalços. Todos os nichos existem desafios a serem enfrentados. E é por isso que eu trago aqui no meu podcast todos os nichos possíveis, para falar um pouco de liderança. Porque todos os nichos nós encontramos desafios, nós encontramos soluções diferenciadas, nós encontramos pessoas que estão ali também exercendo essa liderança em seus negócios. Então, meu objetivo é esse, levar para quem está assistindo essa diversidade de situações onde as pessoas entendem que liderança e desenvolver liderança, né, é importante. As habilidades são essenciais para você que tem um empreendimento, porque senão você não consegue ter sucesso. Né? Está sempre estudando, né? Tem que estar sempre estudando. Sempre estudando, como você. Aprendendo, né? Eu gosto. Já está ampliando o seu negócio com o estudo que você está fazendo. Finalizando uma pós agora. Isso, olha, muito bem. MBA de? BIM. BIM é compatibilização de projetos, do 3D ao 7D. É o futuro da engenharia. Ele visa compatibilizar o projeto para minimizar, se possível, zerar os erros. Principalmente de uma construção. Você vai lá, uma construção de um prédio de 25 andares, e aí, de repente, alguém comeu bola num projeto e esqueceram de colocar em um andar inteirinho a tubulação de privada, por exemplo. Que eu já vi essa situação acontecer. E só foram dar conta quando estava no 12º andar. É um custo extra alto, que vai ter que vir uma máquina para furar todas as lajes, mudar todo o projeto. Então, assim, isso é um erro pequeno dentro de um projeto, mas você pega aí um prédio de 25 andares, são muitos milhões. Nossa. Então, qualquer errinho pequeno não é um valor pequeno. Então, o BIM ele visa compatibilizar justamente esses erros. Os projetos que você disse, o projeto hidráulico, elétrico, estrutural, Todos os isso projetos. é um software onde São vários softwares que se integram. Exato. Existe uma plataforma para isso. Isso, vários softwares que se integram, e aí tem dentro deles um software só para hidráulica, esgoto, um software que mostra tubulações de ar, tubulações de água quente, elétrica, alvenaria. Isso, na hora que você vê o projeto, ele mostra tudo. E aí você consegue ter, minimizar os erros da obra, uma visão melhor, porque você consegue ver em todos os 3D, 4D, tudo. É bem legal. Deve ser muito legal, muito interessante. Até eu achei legal. Legal. Vai ser muito interessante de acompanhar, né? Muito bom. Nossa, está terminando a MBA? Na Falta um verdade, pouquinho? Como é que está? falta 2 aulas. Na Duas verdade, aulas? era para eu ter terminado em janeiro desse ano. Era para ter acabado em janeiro desse ano. E aí eu perdi a aula, só que aí não era só de final de semana. Era um final de semana por mês. Próxima turma, alguma coisa assim?
tem que esperar a próxima turma. Aí a próxima turma é só daqui 3 meses. Entendi. Aí eu acabei perdendo a aula. Então, tipo, eu fui fazendo a penúltima aula, que era mês passado, e acabou caindo numa sexta-feira que eu tinha que estar na aula. E aí não deu. Os compromissos. Aí joguei para a próxima aula, só que a próxima aula é em abril só, de 2025. Nossa Senhora. Bom. Porque como são aulas de reposição, eles jogam quando tem uma turma que vai ter aquela aula. Então só faltam 2 aulas para mim, 2 finais de semana. Aí eu vou fazer em abril e maio. Aí você vai fazer mesmo, hein? Vamos terminar isso aí para você poder Agora como está mostrar, mais né? eu tenho uma sociedade, então é agora dá. tranquilo para fazer essas coisas. Aí você já tem mais essa expertise incrível, né? Para garantir aos seus clientes que você vai ter um projeto de excelência, porque tudo vai estar concatenado, né? Tudo vai estar conectado. Muito bem, é isso mesmo. Um líder, um empresário que se preze tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se preparando para dar qualidade aos seus clientes e também para se sentir seguro de si, né? Sim, e também para crescer certeza. e ampliar o negócio, como você está fazendo, né? Muito bem, viu? Sim. A gente está sempre aprendendo porque o mercado está mudando todo dia. A concorrência é grande. Não, e se você não se atualizar, ele te engole. Ah, mas isso não vai acontecer com você, com certeza não, porque você é uma pessoa que tem a personalidade decidida, né? Um líder que realmente vai fazer a diferença, desde já está fazendo, mas vai fazer a diferença ainda mais, né? Com certeza, com o seu trabalho que a gente tem visto, né? É muito bom. A gente tem presenciado, né? Sim. Estamos sempre juntos ali. Sim, somos colegas, né? Do mesmo grupo, então a gente sabe. Eu posso assinar embaixo, hein, gente? Conhece o trabalho do outro? Conheço. Então, estamos aqui agora falando um pouquinho sobre as dicas. Que dicas você pode dar para as pessoas que estão nos ouvindo? Primeiro para os clientes. Em relação à reforma, o cliente que quer reformar. Tá? Primeiramente, contrata um profissional, procura uma empresa idônea, que tenha um CNPJ, que tenha um engenheiro que vai conseguir assinar um RT e se responsabilizar por uma equipe. Esse é o primeiro passo para quem não quer ter um problema na obra, um problema maior judicial, ou ter problema de a pessoa não aparecer. O que acontece e foi embora com seu dinheiro. Isso acontece bastante. Então, assim, isso é uma dica para o cliente procurar uma empresa e referências sobre essa empresa, né? Procura perguntar para alguém, ver se alguém já conhece, se alguém já trabalhou, ver se tem redes sociais, procura ver os trabalhos. E aquela questão que eu falei de encanamento, se a pessoa for fazer toda a mudança do apartamento, encanamento, elétrica, contrata um projeto. É muito melhor, mais seguro. Contrata um projeto, não faz sem projeto, porque depois pode ter uma dor de cabeça maior. E gasta muito mais do que estaria fazendo com um profissional competente, né? Sim. Não, e até mesmo para depois que um dia que você for vender seu imóvel, você vender seu imóvel com uma planta, com um projeto, é outra coisa. Tá bem? Você pode mostrar, inclusive quando ele aumenta, né, você pode comprovar, né, quando você tem as notas fiscais, aquilo tudo, você tem como comprovar a valorização do seu imóvel. Você na hora de mostrar onde vender, foi né? feito Exato. Cada ponto novo, cada alteração, isso vai contar muito. Muito bem. Contar bastante. E para quem está aí começando engenharia, né, para os profissionais, os líderes, quem quer montar uma empresa. quem quer montar uma empresa, os líderes, o que você pode falar para eles? Para o pessoal que está estudando e está na área de engenharia, está para se formar, tem vontade de montar uma empresa de reforma, de construção, não espera, monta. Não fique esperando a melhor hora, começa. Pode dar errado? Pode, vai dar errado? Vai, mas continua. Caiu, levanta, isso daí vai acontecer, é normal, o mercado vai te engolir. Estuda e continua.
o segredo é persistência. É não parar. Persiste no que você quer. Se é isso que você quer, segue nisso, não importa os tombos que você vai tomar. Aprende com cada tombo e fortifica. É isso. Muito bem. Então, você que está aí, siga aqui o nosso exemplo, né, do Reinaldo, que tem sucesso hoje. Graças a Deus. Tem sucesso, que conseguiu, né, empreender, né? Hoje ele tem um sócio, uma empresa com muitos atendimentos, e ele começou também, como todo mundo, do início. Isso, Então, exatamente. não perca as esperanças, não desista, vá atrás dos seus sonhos. Se você quer ser um engenheiro civil e quer fazer na sua empresa, com reformas, com construções, vá em frente. Fácil não é, nada é fácil. Não é fácil, mas o sonho e o propósito faz a gente conseguir. Com certeza. Para quem quer falar sobre reforma ou construção, aqui estão as suas informações. E meu telefone aqui, né, o 981539444, nossas redes sociais, de engenharia, nosso site também, engenharia.com.br. Só entrar em contato que a gente vai atender. Estaremos sempre dispostos. Isso mesmo. Entra lá, siga o Reinaldo lá. Orçamento sem compromisso. Olha lá, olha a dica. siga lá o Reinaldo, entre no site, veja tudo que tem lá de importante. Eu já vi, tem cada coisa muito bonita lá para você ver. Bastante coisa legal. E agora eu, né? E eu sou Eneida Engel Coach, eu sou coach de liderança, por isso que eu tenho o propósito de trazer líderes e empresários aqui no podcast. O meu WhatsApp é 997821669 e você pode entrar em contato comigo se você quiser se desenvolver como líder e ter, assim, um sucesso como o do Reinaldo. E desenvolver habilidades de comunicação, de gerenciamento de tempo, gerenciamento de equipes, é comigo mesma. E também para você se tornar um protagonista. Todo líder que vem aqui, ele é um protagonista. Porque eu convido, porque eu sei que ele está sendo um protagonista na sua história. Então, você que está aí, eu agradeço muito que você ficou até aqui conosco. Terça-feira que vem, nós temos também, mais uma vez, um outro convidado especial. Então, não perca de me seguir lá nas redes sociais, entrar no YouTube da Rádio Esplanada e dar um like, deixar seus comentários para que eu possa responder, ou o próprio Reinaldo. Então, terça-feira estaremos aqui novamente, aqui na Rádio Esplanada. Não perca! E vem ser líder protagonista com a gente.